A casa caiu para o Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal. E a imprensa, obviamente, não na sua totalidade, parece que joga junto. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. De antemão, já peço para vocês que deixem seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 4,99 você recebe conteúdos exclusivos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você só está vendo agora. Então não perca tempo, clica aí nesse botãozinho Seja Membro e torne-se membro do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o crescimento do canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. E aí você coloca lá qualquer valor que você quiser e também coloca sugestões, críticas, perguntas, o que você quiser, beleza? Pessoal, o atleta Bruno Henrique do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal por participação em manipulação de jogos. No caso, ele combinando com parentes próximos, né, sobrinho, sobrinha, irmão, tomar cartão para poder beneficiar apostas. O caso é muito robusto. O que chama muita atenção nesse caso é a robustez das provas, a quantidade enorme de conversas, de prints de conversas entre Bruno Henrique, seus parentes e as pessoas envolvidas no esquema de aposta. O que mais chama atenção nesse caso, entretanto, não é simplesmente o fato de que há provas abundantes. Primeiro, o primeiro portal a dar notícia foi o Metrópolis, ou seja, não foi nenhuma daquelas grandes empresas de comunicação que a gente está acostumado a ver. Não foi a Globo, não foi o UOL, não foi a CNN, não foi a ESPN, não foi nenhuma dessas, né? Foi o Metrópolis. Porém, quando a notícia foi dada, quando a notícia vazou ontem à noite, ela caiu como uma bomba, provavelmente, nas redações, mas caiu como uma bomba no mundo esportivo e no mundo do jornalismo também, principalmente do jornalismo esportivo e do jornalismo policial, né, digamos assim, porque é um caso de polícia. O que chama também muita atenção é a maneira light como a coisa vem sendo tratada, principalmente por esses veículos de comunicação que eu mencionei aqui antes. E aí a gente vai lembrar aqui como são feitas as coisas na imprensa e como existem dois pesos e duas medidas. Todo mundo aqui vai se lembrar que quando o Luiz Henrique foi alvo dessa perseguição, digamos assim, por parte da imprensa, as datas das matérias, as datas das investigações e dos ditos furos, escândalos, né, sempre coincidiam com jogos decisivos do Botafogo. Por exemplo, o primeiro momento em que o Luiz Henrique é acusado pelo senhor Rodrigo Matos do UOL coincidiu com as datas em que o Botafogo enfrentava o São Paulo pela Libertadores da América. Depois daquilo ali, o Luiz Henrique voltou a ser convocado para a seleção brasileira e, inclusive, numa entrevista coletiva do Dorival Júnior, então técnico ainda da seleção brasileira, quando ele convocou o Luiz Henrique, o senhor Rodrigo Matos se dirigiu ao Dorival Júnior perguntando se ele se sentia à vontade de convocar jogadores que estavam envolvidos em manipulação de resultados sem apresentar nenhum tipo de prova. Na verdade, ele tem recibos lá de depósitos feitos pelo irmão do Paquetá. Eu quero abrir um parênteses para deixar uma coisa muito clara aqui. Se ficar comprovado por uma investigação séria realizada pela La Liga, realizada na Espanha, que Luiz Henrique realmente está envolvido em manipulação de resultados, vocês podem esperar de mim a maior contundência possível e eu vou ser extremamente duro com relação à atitude do jogador, porque a gente tem que ser justo e a gente não pode usar dois pesos e duas medidas de acordo com as camisas, de acordo com as cores das camisas que a gente defende. Mas, por hora, nesse momento, não existe nenhuma prova contra o Luiz Henrique que possa dizer que o Luiz Henrique hoje é uma pessoa que tenha trabalhado com a manipulação de resultados. Como andam as investigações na Espanha? Aparentemente, da última vez que eu fiquei sabendo, inclusive com fonte de jornalista espanhol, é que as investigações com
relação ao Luiz Henrique haviam sido paradas mais uma vez, justamente por falta de provas, por falta de evidências. Agora a gente precisa aguardar para saber em que pé que as coisas vão se dar. Agora, o fato é que quando o Bruno Henrique é denunciado da maneira que ele é denunciado, como ele é indiciado da maneira que ele é indiciado, com a quantidade infinita de provas que foram encontradas, de prints de conversas que ele apagou, inclusive, a gente esperava que o tratamento que fosse dado a esse caso seria um tratamento muito mais escandaloso, seria um tratamento muito mais, digamos assim, ostensivo, porque trata-se de um dos jogadores mais importantes do Flamengo, que é um dos principais, né, times do Brasil. E principalmente aquele time, né, que é o mais querido, digamos assim, não do Brasil, o mais querido da mídia. Isso a gente não tem a menor sombra de dúvida. E pasmem, a manchete do Globo de hoje, vou até colocar aqui na tela para vocês, foi a seguinte: Bruno Henrique, Paquetá, Luiz Henrique, como estão os casos suspeitos de manipulação de apostas dos jogadores brasileiros? Vocês estão percebendo aqui a malandragem, a traquinagem? Eles colocaram de novo o Luiz Henrique em evidência, no caso que é específico do Bruno Henrique. E prestem bem atenção, a notícia foi feita, a matéria foi feita, né, por redação do Globo, ou seja, você não tem um jornalista específico assinando a matéria. E ela foi publicada nada mais, nada menos que às 2h da manhã e atualizada nesse momento. Mas, novamente, a malandragem aqui está em tirar o foco individual do Luiz Henrique e jogar o foco, na verdade, para todo mundo e colocar, obviamente, o nome do Luiz Henrique em evidência. Por que eles fazem isso? Por proteção ao seu atleta, por proteção ao clube querido? Óbvio, obviamente que é tudo isso, mas também por muita, muita desonestidade. A imprensa, nesse caso, aqui no Brasil, principalmente a imprensa esportiva, ela joga junto com o time da casa, ela tem o time da casa, obviamente que tem. Os escândalos do ano passado, quando o Luiz Henrique, quando foi acusado de participar de esquemas de manipulação de resultados, foram feitos nas vésperas do jogo contra o São Paulo e nas vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro, né, pela final da Libertadores, e depois, mais uma vez, na véspera do jogo também contra o Palmeiras, na mesma semana do jogo contra o Atlético Mineiro. O timing da notícia e a maneira como a notícia é repercutida, e existe um modus operandi. Um dá a notícia, os outros saem repercutindo. E aí você tem os Maurinhos da vida, você tem os Lúcio de Castro da vida, você tem os Jucas Kfouri da vida, você tem a dona Mila Lacombe, que chegou a pedir, na véspera do jogo contra o São Paulo, que o Botafogo afastasse o Luiz Henrique por conta das suspeitas de manipulação. E até agora, a senhora Mila Lacombe sequer se dignou a dar uma opinião com relação ao que existe de concreto mesmo com relação ao atleta Bruno Henrique do Flamengo pelo seu indiciamento pela Polícia Federal. Qual será a punição do Bruno Henrique? Ninguém sabe. Na esfera penal, ele pode realmente pegar até 6 meses de cadeia. Na esfera desportiva, eu acredito que ele seja afastado durante um tempo. Eu não acredito em banimento do futebol. Em todo caso, cabe aqui a gente pensar que o Bruno Henrique já é um jogador em fase final de carreira, talvez aí nos seus últimos 1 ou 2 anos de carreira. Se ele for condenado, né, e realmente banido do esporte, o efeito que isso vai ter na vida dele vai ser muito pequeno, até porque já é um jogador que já está caminhando para o seu final de carreira. Agora, fica aqui uma indagação, fica aqui uma pergunta que eu quero deixar para vocês, uma reflexão. É possível que haja manipulação de resultados sem participação da arbitragem? Vou repetir, sem querer lançar a suspeita sobre nenhum nome específico, tá? Mas é possível que haja manipulação de resultados sem que haja participação da arbitragem? E outra pergunta, até agora, depois que a Abrafut foi criada, principalmente, quantos árbitros foram pegos em esquemas de manipulação de resultados ou sequer suspeitos de participação em esquemas de manipulação de resultados? São apenas perguntas que eu estou deixando aqui para reflexão, para você refletir aí junto comigo, porque, na minha opinião, é praticamente impossível que em manipulação de resultados você não tenha a presença de árbitros. O mundo está cheio, lotado de exemplos
de manipulação de resultados, de casos famosos mesmo de manipulação de resultados, onde árbitros foram pegos manipulando resultados e, obviamente, banidos do esporte. Beleza? Eu quero saber se você concorda, discorda da minha opinião. Deixe sua opinião aí nos comentários e não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações novas de conteúdos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Envie o Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. E se você também se sentir à vontade, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, porque somente ampliando o debate que a gente consegue fazer alguma diferença. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.